Pra quem tava achando que depois da derrota do Bolsonaro, Lula teria um governo tranquilo e que a mídia teria aprendido com tudo que aconteceu na questão Bolsonaro, que as críticas precisam e devem ser feitas, mas que a canalice jornalística deveria ter sido deixada para trás, em específico por conta do que aconteceu com o Brasil depois do golpe contra Dilma Rousseff. Se você tá achando que a mídia aprendeu, meus amigos, sinto dizer para vocês que não, até porque a mídia tem interesses próprios e vendo como a mídia é controlada no Brasil e o medo da regulação que eles têm, a gente começa a entender tudo o que está acontecendo. O presidente Lula nem tomou posse ainda e vários meios de comunicação estão já tentando atrelar a imagem do Lula à corrupção, que o governo será corrupto e inclusive tiveram a coragem ou a pachorra de tentar associar a soltura do Cabral com a eleição do Lula. Bora falar um pouco mais sobre tudo isso aqui, porque nesse momento eles deveriam estar chocados com o juiz ladrão que utilizou o cargo de magistrado para se promover politicamente e eleger um governo que ele queria que fosse eleito, ao invés de estar tentando associar um presidente eleito que foi preso de forma irregular e dizer que o cara que foi solto por conta do que tende a vir daqui para frente. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque tá patética a movimentação de parte da mídia, tentando associar a soltura do Sérgio Cabral com a eleição do Lula, algo que não tem nada a ver. É uma decisão do STF e que inclusive tem ali a mãozinha de ministros ligados ao presidente Bolsonaro. Detalhe, o Cabral não foi solto porque os ministros são bonzinhos não, é porque existem critérios para se manter uma prisão preventiva e o Cabral depois de 6 anos não se enquadrava mais nisso. Isso quer dizer que ele é inocente, que ele não responderá aos processos? Não. E outro ponto importante, ele continua preso, só que em prisão domiciliar. Ele não está solto na rua. Inclusive, se ele não cumprir as determinações legais do que estabelece a lei, as condicionantes para ele ir para a prisão domiciliar, ele volta para a prisão. Simples assim. Mas bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador. É uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, colabore com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá aparecendo aí, você pode colaborar com qualquer quantia. Lembrando que você não é obrigado a colaborar, mas se puder colaborar é importante. E a gente faz esse trabalho aqui, o trabalho da Folha Democrata, de forma independente, com a ajuda de vocês. Eu quero trazer para vocês aqui hoje uma informação extremamente importante no que diz respeito à soltura do Sérgio Cabral. Existem algumas condicionantes para que o indivíduo seja preso preventivamente. Isso aconteceu com o Eduardo Cunha, isso aconteceu com o Sérgio Cabral e provavelmente acontecerá com o presidente Bolsonaro. Os motivos ali são vários que podem ser questionados pela polícia ou pela justiça para se solicitar ou se conceder a prisão preventiva de um indivíduo. Entre essas condicionantes estariam, por exemplo, que o indivíduo estando solto possa atrapalhar o processo legal, que o indivíduo estando solto pode tentar atrapalhar ali ou ameaçar testemunhas, que pode destruir provas, que pode se evadir do país. Então tudo isso pode ser interpretado como condicionantes para se pedir uma prisão preventiva. Por isso, inclusive, que eu estou dizendo há um certo tempo que eu acredito que o Bolsonaro terá prisão preventiva decretada muito em breve por conta dessas ameaças que ele representa. Tanto que tem muita gente falando que mas o Bolsonaro não vai poder ser preso porque ele não tem condenação. E na verdade não é só na condenação que você pode ser preso. O que acontece é que nós temos o ordenamento jurídico, eu vou até trazer aqui a Constituição para a gente trazer um ponto que eu quero chamar já para vocês aqui. E no ordenamento jurídico que a gente tem, tá bem claro que todo mundo tem direito à presunção da inocência, direito ao contraditório, ampla defesa. E isso inclui o presidente Bolsonaro, que mesmo fazendo tudo que fez, terá direito a todos esses requisitos, né? Direito à ampla defesa, direito à presunção da inocência, direito ao contraditório, e tudo isso que a gente está trazendo para você nessa discussão aqui é importante por quê? Porque o indivíduo, e a alegação inclusive de vários meios de comunicação é esse, né, que a alternativa para o Cabral não continuar preso seria ali se voltasse a ter prisão em segunda instância. E aí até o advogado que a CNN, por exemplo, convidou para falar sobre essa pauta, lembrou que prisão em segunda instância seria um retrocesso. Por quê? Ele disse o seguinte, que você consegue, às vezes, descobrir que tiveram exageros em um processo, às vezes, lá no último recurso.
Olha o que aconteceu com o presidente Lula, por exemplo. Foram surgindo os fatos novos que comprovou o lawfare, que é quando se utiliza recursos jurídicos para obter resultados políticos. E a gente viu que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol utilizaram esses recursos para poder ajudar na eleição do Bolsonaro em 2018. Tanto que o Moro se tornou ministro da Justiça do Bolsonaro, inclusive com a possibilidade de ser ministro do STF, o seu grande sonho. Divulgou, inclusive, ali, no início do primeiro turno ali ainda, uma informação de uma suposta delação premiada que não tinha veracidade, que não tinha valor técnico ali, porque não comprovava as denúncias que tinham sido feitas, e isso gerou um fato político, tanto que o próprio Moro foi considerado pela justiça brasileira como sendo um juiz parcial, ou seja, quando você é um magistrado, você tem de manter o que a gente chama dentro do direito de equidade entre as partes, né? Igualdade entre os lados. Por isso que o magistrado, ele não pode ser amigo, aliado, ou parceiro, ou algoz, né, inimigo cabal de uma das partes, porque senão ele se torna um juiz suspeito. Ele tem de ouvir a defesa e a acusação, se ater aos autos, para daí tomar uma decisão se condena ou se absolve alguém. No caso da prisão preventiva, que eu vou trazer para vocês aqui já já também, existem as condicionantes que o Cabral se enquadrava. Por causa de tudo que a gente viu acontecendo no processo investigativo da Operação Lava Jato, o Sérgio Cabral acabou sendo preso para impedir que ele atrapalhasse a investigação da polícia. Depois de 6 anos, não existia mais justificativa legal, segundo a Justiça e os advogados, inclusive, na verdade, segundo os advogados do Cabral, que a Justiça acolheu, para que ele se mantivesse preso. Por quê? Ele colaborou com o processo de investigação, e aí até eu estava vendo ontem nos jornais, né, em específico da CNN, um absurdo, um réu confesso. E a gente precisa entender que quando o réu confessa um crime que ele cometeu, dependendo do acordo que foi feito, isso reduz a sua pena. E no caso do crime cometido pelo Sérgio Cabral, que é um crime de colarinho branco, a tendência é que ele não ficasse tanto tempo preso mesmo. O que a gente pode fazer é talvez mudar a lei, para que alguns crimes de colarinho branco sejam vistos de outra maneira. E aí o tempo inteiro você vê ali a mídia divulgando, não, porque o Sérgio Cabral, que era próximo ao presidente Lula, foi solto, próximo do Natal, semana que vem o Lula vai tomar posse, tentando associar a imagem do presidente Lula ao Sérgio Cabral e à sua soltura. E isso é uma decisão estritamente jurídica. Estritamente jurídica. Todo mundo tem direito à presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. O Bolsonaro vai ter direito a isso. Alguém que inclusive é contra os direitos humanos vai ter direito a isso. Carlito, você tá fazendo esse vídeo para defender o Sérgio Cabral? Eu quero que o Sérgio Cabral se dane. A minha crítica aqui, e é por isso que é importante a nossa luta, para que vocês que estão achando que ufa, acabou, Lula ganhou, Bolsonaro perdeu, tamo bem. Não estamos bem. A gente nesse momento tá tendo de negociar com o Arthur Lira, porque a gente não tem uma base grande no Congresso ainda para conseguir governar sem esse tipo de conversa. A gente tem somente 125 deputados de esquerda e 14 senadores pro pleito de 2023, tá? A gente só conseguiu botar 2 milhões de votos na frente do Bolsonaro. E a extrema-direita ainda tá existindo, por mais que as atitudes tomadas pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes, comecem já, né, juntamente de ações do TSE, a punir os criminosos que estão atacando a democracia, o Estado Democrático de Direito e o nosso sistema eleitoral. Só que a gente ainda não venceu absolutamente nada, com exceção da eleição. Com exceção da eleição. Talvez a decisão do ministro Gilmar Mendes essa semana de reconhecer que o pagamento do Auxílio Brasil possa ficar fora do teto de gastos seja uma pequena vitória contra ali as chantagens golpistas do Arthur Lira. Ah, Carlito, mas a alternativa não seria então montar uma chapa independente? Seria, mas a gente consegue eleger uma chapa independente? Porque a gente, sabendo matematicamente a quantidade de votos que o Arthur Lira tem, se a gente não tentar uma coalizão, vai ser pior, porque ele vai começar a boicotar cada vez mais o governo Lula se a gente for nessa linha. O que a gente tem de fazer é um processo de renovação cameral. Aumentar a bancada de esquerda na Câmara, aumentar a bancada de esquerda no Senado. Por isso que eu fiquei chateado com a atitude de alguns partidos políticos aí, por conta disso. Porque nesse momento é o momento de politizar o povo. Porque, como eu já disse aqui em mais de um vídeo, tem gente que votou no Lula, mas votou, por exemplo, no astronauta em São Paulo, no Marcos Pontes. Tem gente que votou no Lula, mas votou na Damares. Tem gente que votou no Lula, mas votou, por exemplo, aqui em Sergipe, no Laércio Oliveira. Tem gente que votou no Lula, mas votou, por exemplo, em André de André, que é uma deputada eleita aqui em Sergipe, foi a deputada mais votada eleita, filha de um político condenado por corrupção, que está inelegível, inclusive, que teve o seu nome até mesmo apresentado em denúncias
durante as corrupções envolvendo agora o governo do Wilson Witzel no Rio de Janeiro durante o período da pandemia, porque ele era secretário da Casa Civil e em tese ou supostamente ele teria facilitado ali a alteração de algumas portarias para que o esquema de corrupção acontecesse. Então, do que adianta a gente estar discutindo meramente essa questão, enquanto a mídia, por exemplo, está dizendo que o Cabral é amigo do Lula e que ele foi solto pela justiça poucos dias antes de Lula tomar posse? Qual que é a mensagem que isso passa para o eleitor que está lá, que é desinformado? Que o Lula nem tomou posse ainda e políticos corruptos que foram presos durante a Operação Lava Jato já começaram a ser soltos. Querem trazer a narrativa de que isso é uma atitude do Lula e que o Brasil do Lula trará essa corrupção. Por que não fala do Moro? Por que não fala do Dallagnol? Por que se ignora isso? A mídia não está preocupada com você que está do outro lado. Por isso que eles estão preocupados com a regulação. Porque eles sabem que se cometerem crimes como tem cometido com frequência, disseminando informação falsa, como tem uma emissora de rádio que virou TV, que tem concessão pública, e que fica atacando aí, por exemplo, o Estado Democrático de Direito, ferindo inclusive a Constituição, sob o risco de perder a concessão. E eles sabem que podem perder. Então a gente precisa estar nesse momento discutindo a politização. Eu, inclusive, vou lançar nos próximos dias. Eu vou até fazer um questionário lá no meu Instagram. Se você, inclusive, quiser e puder me seguir lá no Instagram, me siga, né? Carlitos Neto no Instagram. Eu vou fazer uma enquetezinha lá, porque eu vou lançar uma masterclass muito em breve de formação política, né? O título vai ser Política para Leigos. Talvez eu mude o título, mas é para que o povo entenda a discussão técnica de algumas coisas de uma forma mais popular, para a gente poder argumentar. Por exemplo, por que Sérgio Cabral foi solto? Foi porque o Lula pediu? Não. Porque a defesa dele entrou com pedido no STF, dizendo que após ter colaborado por 6 anos com a investigação, após ter confessado os crimes, após ter devolvido quantias em dinheiro, após ter documentos apreendidos ali que impossibilitam a tal fuga ou que se atrapalha o processo investigativo, ele não representa mais nenhum perigo para o processo. E por conta disso, como qualquer outro cidadão, ele tem direito de ter presunção da inocência, direito ao contraditório e ampla defesa. Então, quando ele fica 6 anos preso, a defesa alega que está tendo uma condenação antecipada. Por quê, Carlito? Porque se ainda não teve aqui, ó, olha o que diz aqui, categoricamente a Constituição no artigo 5º, inciso 56. Ó. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem, quer dizer, o 57, perdão, é 57? Deixa eu só trazer aqui, deixa eu só montar aqui que eu tô vendo bem pequenininho aqui do lado de cá. Cadê? Deixa eu só trazer aqui, aqui ó, no 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Em tese, salve as condicionantes que eu trouxe para vocês aqui, o indivíduo só pode ser preso depois de esgotada todos os recursos para que ele prove a sua inocência ou para que a justiça prove a sua culpabilidade. Isso vale, infelizmente, para o Sérgio Cabral, isso vale, infelizmente, para o Fabrício Queiroz, que também está solto, e que a mídia não está chocada com isso. Isso vale, lamentavelmente, também para o Daniel Silveira. Isso vale, lamentavelmente, também para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Então a grande mídia sabe que o povão não entende isso. E aí vem trazer ali sempre a associação da imagem do Lula ou da esquerda com a corrupção. Tem uma moça agora que está substituindo o William Vac, né, no WW, que ela era até meio lá e meio cá, né? Ela não conseguia esconder ali, que é um pezinho na direita, né, PSDBista, apesar de não declarar, mas a gente vê ali o perfil do jornalista. Mas depois da eleição do Lula, misericórdia. Tá claro ali que eles não querem engolir o Lula e já estão começando a narrativa para atacar o futuro governo. Então vamos participar do processo de formação política, vamos tentar ajudar o povo a se formar politicamente. Quem é professor de direito aí, começa a fazer curso básico de direito constitucional, direito penal, né, pra gente leiga mesmo. De processo penal, do Código Penal, para que as pessoas entendam por que o indivíduo que está em tal condição é solto, por que o indivíduo que está em tal condição não é solto. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Antes de eu fazer o curso de Direito, eu odiava o Gilmar Mendes. Não porque hoje eu gosto do Gilmar Mendes, mas eu achava que o Gilmar Mendes era a figura que não cumpria a lei, que ele fazia aquilo que era da sua vontade e acabou. Depois que eu comecei a fazer curso de Direito, eu continuo não gostando muito do Gilmar Mendes, mas eu entendi que ele é um garantista e que ele, inclusive, é referência em constitucional, quase não sai, no Brasil, direito constitucional. Então, quando o Fabrício Queiroz, por exemplo, estava preso,
E uma decisão estava na mão do Gilmar Mendes para que o Fabrício Queiroz cumprisse a prisão em liberdade, ou em prisão domiciliar, melhor dizendo, né, por causa da pandemia da Covid-19, muita gente disse que ele não seria solto e que se Gilmar Mendes soltasse seria um absurdo. Eu falei, o ministro Gilmar Mendes vai soltar o Queiroz, por quê? Porque existe uma recomendação do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que as pessoas que tenham comorbidade ou algum tipo de doença séria, durante o período da pandemia da Covid-19, cumprisse a prisão em um regime alternativo. Tinha algumas condicionantes. E o Queiroz se enquadrava nisso. E na época eu falei, o Queiroz vai ser solto. Ah, você tá passando pano pra bandido? Não, eu tô falando a verdade, o que o direito determina. É o que eu gostaria? Não, mas o direito é de ser igual pra todo mundo, em tese. Então abra o olho com a mídia, gente, abra o olho. A gente tem de fortalecer cada vez mais as mídias de esquerda. Não é porque a gente vive uma bolha, mas é porque a gente tá fazendo um trabalho de desconstrução. O Folha Democrata, por exemplo, que é o nosso canal novo, que eu peço a vocês que se inscrevam. Digita aí, ó. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês como é que é lá o Folha Democrata, pra vocês seguirem aqui, ó. Folha Democrata. Nós somos um canal de esquerda, mas nós somos um canal de esquerda que tem compromisso com a informação. A gente deixa claro, a gente tem lado, a gente não mente. Dizendo que a gente não tem lado, a gente tem lado, a gente é de esquerda. Mas o trabalho que a gente faz de jornalismo é um trabalho técnico, inclusive com críticas. Tá aqui, ó. Se vocês ainda não seguem, se inscreva aqui, ó. Estamos agora com 46.500 seguidores. Vem aqui, se inscreve, isso vai ajudar a gente a bater 50 mil, 100 mil, pra gente fortalecer a mídia de esquerda. Pelo menos em mídias de esquerda sérias, né? Você pode seguir outros canais, mas que vocês achem sérios. Porque não vai ser fácil. Tem 3 dias que associou a soltura do Cabral à posse do Lula. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá bom? Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, porque como eu sempre digo aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.